Olá, alunos, vamos para a nossa 95ª aula. Já começo parabenizando a todos vocês que estão aí, acompanhando as videoaulas, realizando as atividades propostas pelos professores, né? E também fazendo o lembrete para os estudantes que têm acesso ao Google Classroom, para sempre responder ao formulário de questões e, na sequência, clicar no link para validar a presença de vocês, ok? Então, vamos começar hoje a nossa aula preparada com os objetivos de fazer a revisão dos gêneros textuais, sinopse e resumo. Então, a gente vai fazer uma retomada de conteúdos que já foram trabalhados anteriormente nas outras aulas, né? A gente já estudou o gênero textual sinopse, já tivemos a oportunidade de ler e a gente hoje vai fazer mais leituras, né, para tentar se lembrar, né, e realmente nos apropriarmos desses conceitos ali dos elementos composicionais que constituem o gênero sinopse e o gênero resumo. Também faremos uma revisão dos tempos e modos verbais e vamos tentar identificar o tema, o assunto de um texto, certo? Bem como identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros, ok? Então, estão aí já organizados com os materiais? Vamos começar? Observem lá os elementos que constituem, que compõem o gênero textual intitulado sinopse. Então, a primeira característica, o texto é essencialmente expositivo. Então, expõe ali um livro, um produto cultural, né? A sinopse, ela expõe, ela traz as características, as descrições de um determinado produto cultural, que pode ser um filme, um livro, né? Pode ser ali uma peça teatral, um musical, né? Então, a gente pode ter ali um produto cultural e alguém vai e elabora uma sinopse, né? Essa sinopse, geralmente, aconselha-se que a escrita, a narrativa, venha em terceira pessoa do singular, né? Então, você se refere a um ele ou um ela, né? Dificilmente você vai ter uma sinopse em que apareça a voz do narrador em primeira pessoa, né, como sendo ali o protagonista, como tendo participado também dos fatos, dos acontecimentos, né? Então, geralmente, os verbos se apresentam na terceira pessoa do singular. Também a sinopse apresenta o resumo de um produto cultural, como eu disse, que pode ser ali um livro, filme, espetáculo musical ou teatral, etc. Antecipa ao leitor as principais informações sobre a obra, né? Então, às vezes, o leitor vai lá, ele pretende assistir tal filme, ele dando uma lida na sinopse, ele decide se ele vai ou não assistir àquele filme, né? Se, de repente, pela sinopse, ele se sente atraído por assistir ou não, né? E assim também, sucessivamente, para outros produtos culturais, como musicais e filmes e livros e etc., né? A linguagem deve ser objetiva e concisa na sinopse, né? Então, geralmente, o escritor trata com objetividade ali o detalhamento, né, dos acontecimentos, das principais informações necessárias para o leitor, para o telespectador, para o ouvinte decidir se vai ou não assistir, ou ouvir, ou ler, né, aquele produto cultural anunciado na sinopse. Vamos ler aqui, convido vocês para ler aqui um fragmento de sinopse, né? Vocês já tiveram a oportunidade de ler esse fragmento em outras aulas, mas a gente vai fazer uma releitura nessa aula. Sinopse. Nessa obra, ocorre a busca de Thomas, filho adotivo do casal N e Yves Jouvet, por sua mãe biológica. Aos 4 anos, Thomas é abandonado por Julie Martino, Sophie Catani, jovem e irresponsável demais para cuidar dele e de seu irmão bebê. O abandono gera em Thomas um sentimento de raiva, que vemos se materializar quando ele chega aos 12 anos, durando até sua vida adulta. A história é contada em recortes de 3 momentos, mostrando Thomas na infância, pré-adolescência e como jovem adulto de 20 anos, vivido por Vincent Routiers. Vamos para a nossa primeira questão da aula de hoje, pessoal. Observem o enunciado. Na sinopse intitulada Feliz que minha mãe esteja viva. A linguagem é altamente subjetiva, pois traz a opinião do autor, carregada de adjetivos, ou a linguagem é objetiva e concisa, pois o autor apenas apresenta de forma resumida o conteúdo do filme. Um tempo para vocês assinalarem na alternativa apropriada. Verificando então a resposta, pessoal, quem assinalou a segunda alternativa, parabéns, né?
Então, nessa sinopse, cujo título é Feliz que Minha Mãe Esteja Viva, a gente tem uma linguagem objetiva e concisa, pois o autor apresenta de forma resumida o conteúdo do filme, certo? Não traz a subjetividade, né? O autor não traz a subjetividade dele, não traz a opinião, as impressões sensoriais dele nesse tipo de texto. Agora, para o exercício 2, vocês vão observar a frase. Nessa obra, ocorre a busca de Thomas. E o verbo? Onde será que está o verbo aí nessa frase? Ele se apresenta na primeira ou na terceira pessoa do singular? Tentem responder mais essa questão aí. Verificando então, olha lá, galera. Quem assinalou a segunda alternativa, né? Os verbos se apresentam na terceira pessoa, né? Na verdade, nós só temos um verbo nessa frase que diz lá, nessa obra ocorre a busca de Thomas. Então, o verbo aqui é ocorre, né? Então, esse ocorre, ele se apresenta na terceira pessoa, né? Ele ocorre ou ela ocorre. Então, a gente tem também aqui que alguns alunos podem pensar, professora, mas o verbo buscar também está presente nessa frase. Olha lá, ocorre a busca de Thomas. Pois é, mas vocês se lembram que eu expliquei que às vezes os verbos eles são substantivados, eles deixam de ser verbo e passam a ser substantivos, sempre que eu puder colocar um artigo definido ou indefinido na frente, né? O a, nesse caso, a busca. Lembra? A artigo definido, coloquei na frente da palavra busca, então busca deixou de ser verbo e passou a ser substantivo. Lembram? A gente trabalhou a questão da viagem, né? Então a viagem é substantivo e se escreve com a letra G. Já eu viajei, nós viajamos, eles viajarão, é verbo, né? Então, viajei, viajamos, viajarão, é a conjugação do verbo viajar. E nesse caso, quando ele está flexionado, se escreve com uma letra J. Então, muda a grafia. Quando é verbo flexionado, viajamos, viajarei, J, a viagem, uma viagem, G, porque é substantivo e deixa de ser verbo. Mesmo procedimento aconteceu aqui com a palavra busca, né? Então, a busca de Thomas, esse busca aqui é substantivo, ele não é verbo, certo? Agora, se eu disser buscamos água para beber, aí sim eu tenho que buscar é verbo, tá? Mas coloquei o artigo na frente, a ou uma, artigo definido ou indefinido, então deixa de ser verbo e passa a ser substantivo. Isso acontece com frequência na língua portuguesa. Então, acertou quem marcou que o verbo ocorre aqui está na terceira pessoa do singular. Exercício 3 agora, vamos para um quiz. Vimos que a sinopse apresenta o resumo de um produto cultural. No caso da obra artística Feliz que Minha Mãe Esteja Viva, é possível inferir que se trata de alternativa A, um livro, B, um filme, C, um espetáculo musical ou D, um espetáculo teatral. Um tempo para vocês assinalarem uma alternativa. E aí, galera, vamos ver? Será que eu acabei dando spoiler e vocês acertaram essa questão? Olha lá, acertou quem marcou que é um filme, letra B, né? Vamos para mais exercícios? Antes dos outros exercícios, a gente vai trabalhar um pouquinho aqui as diferenças entre resumo e sinopse, né, na medida em que elas dizem respeito ao local de ocorrência e a pessoas que o redigem. Olha que coisa interessante, né? Lembrando que a palavra redige significa escreve, né? Então vamos ler novamente esse enunciado para entender as diferenças. Então as diferenças entre resumo e sinopse dizem respeito ao local de ocorrência e a pessoa que escreve, certo? Que redige, que escreve. Então, observem lá, o resumo é uma retomada geral do conteúdo da obra, de forma sintetizada, é uma síntese, né? Então, só tem ali os elementos principais que compõem a obra, no resumo, né? E já na sinopse, é uma visão de conjunto redigida pelo autor, ou por um redator da revista ou livro periódico. No caso dos livros, localiza-se nas orelhas, apresentação dos personagens, descrição do conflito. Né? No caso aqui, nós estávamos analisando uma sinopse de filme, né? Mas no livro a gente já analisou a quarta capa do livro, analisamos a orelha do livro e vimos, né, que existe ali a presença da sinopse também. Então vejam que a sinopse ela é um pouquinho mais completa do que o resumo, né? Porque ela traz uma visão de conjunto redigida pelo autor. Então, geralmente, quem escreve a sinopse é o próprio autor da obra, seja essa obra um livro, um espetáculo musical, um filme, né? Ou por um redator da revista
ou livro periódico, né, que são os livros que contêm ali também informações desses produtos culturais, ok? Agora o exercício 4 solicita o seguinte de vocês. Leia o texto abaixo sobre o filme Feliz que Minha Mãe Esteja Viva e assinale a alternativa correta. O filme mostra a história de Thomas à procura de sua mãe biológica. Ele foi adotado por um casal. A história é contada em 3 momentos: o garoto na infância, na pré-adolescência e na juventude. Primeira alternativa, esse fragmento é uma sinopse, pois traz uma visão do conjunto da obra. Segunda alternativa, trata-se de uma breve síntese do filme, um resumo, portanto. E aí um tempo para vocês pensarem nessa questão. Retornando então, galera, olha lá, acertou quem marcou a segunda alternativa. Nesse caso, a gente tem uma breve síntese do filme, um resumo. De uma forma bem sintetizada ali, foi trazido um textinho abordando o que acontece no filme. Muito bem. Agora vamos ler aqui um fragmento de um texto, certo? Vamos começar a leitura aqui. Erinlé é um caçador guerreiro poderoso que, por sua força e coragem, era considerado mais forte que qualquer outro homem ou animal. Sua fama não era vã. Erinlé já tinha derrotado um leão, uma hiena e uma serpente enorme, além de um homem gigantesco que saqueava as aldeias próximas. Por esses feitos, reivindicou para si mesmo o título de Rei da Floresta, no que foi apoiado por todos de sua tribo. Questão 5. Considere as características dessas 2 imagens. Sobre as partes de um livro, é possível afirmar que: primeira possibilidade, a primeira imagem é a 4ª capa. Segunda possibilidade, a segunda imagem é a 4ª capa ou contracapa. Terceira possibilidade, a primeira imagem é a lombada. E por fim, última possibilidade, a segunda imagem é a orelha. Então assinalem um X na alternativa mais apropriada. Então, galera, olha lá, verificando quem assinalou a segunda alternativa, parabéns, A segunda imagem é a 4ª capa ou contracapa, certo? A gente tem ali na primeira imagem, a capa do livro, Então, a gente viu isso em aulas anteriores, que a gente tem a orelha, a capa, a outra capa que são chamadas de contracapas, a lombada, que é o local onde ficam fixas as folhas, e a 4ª capa, que é onde vai a sinopse, a mini biografia do autor, dentre outras características possíveis num livro, na formatação de um livro. Agora vamos observar com mais atenção a questão dos verbos presentes nas frases. No exercício 6, eu vou pedir para vocês sublinharem os verbos que apresentam flexão nesse fragmento do texto. Não considere as formas nominais do verbo. Então, vocês só vão sublinhar a flexão verbal da forma conjugada. Vejam lá. Aos 4 anos, Thomas é abandonado por Julie Martino, Sophie Catani, jovem e irresponsável demais para cuidar dele e de seu irmão bebê. O abandono gera em Thomas um sentimento de raiva que vemos se materializar quando ele chega aos 12 anos, durando até a sua vida adulta. Certo? Então, vou dar um tempinho para vocês fazerem esse exercício aí, sublinhar os verbos da forma flexionada. Então, galera, vamos retornar agora com a possível resposta, Então, vejam lá. Quem sublinhou as palavras ali? É do verbo ser, Então, quando a gente vai fazer a conjugação do verbo ser, a gente descobre que ao conjugar, a gente tem eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. Então, na terceira pessoa do singular, ele ou ela é. Então, é o verbo ser flexionado no presente do modo indicativo, certo? Ali, quem que é abandonado? Então, a gente descobre que é o Thomas. Esse Thomas, dentro dos pronomes pessoais do caso reto, seria ele. Então, ele é, o Thomas é. Por isso que aparece essa flexão para o verbo ser, certo? E ele é abandonado por Julie Martino. E observem ali que Julie Martino é o nome da personagem que faz o filme.
né? E quem que interpreta esse filme? É Sophie Catania, é uma atriz, né? Então a gente tem que, entre parênteses, está ali o nome da atriz que faz o papel da Julie Martino, a mãe do Thomas, nesse filme, ok? Ali a gente tem jovem e irresponsável, dois adjetivos que qualificam o Thomas, né? Então esses adjetivos ali, eles se referem ao Thomas. Demais para cuidar, jovem e irresponsável, demais para cuidar dele, de si próprio, né? E de seu irmão bebê. Observem ali a palavra o abandono, né? Então, o abandono é um substantivo, é o que a gente chama de forma nominal do verbo, né? Então, uma coisa é eu dizer eu abandonei, tu abandonaste, ele abandonou. Ou eu abandono, tu abandonas, ele abandona. Isso é a flexão do verbo, é a conjugação verbal, né, do verbo abandonar. Agora, quando eu coloco um artigo definido na frente desse verbo, né, eu coloco ali o e tenho o abandono, eu fiz a forma nominal, eu transformei ele num nome, ou seja, eu transformei ele num substantivo. Então, deixa de ser verbo e passa a ser substantivo conforme a gente tem estudado, conforme a gente viu ali a busca, né, colocando o artigo definido a na frente da palavra busca, a gente tem também a forma nominal do verbo buscar. Então, o verbo buscar é transformado num substantivo. Certo? A gente viu isso também a viagem, né? A forma nominal do verbo viajar, e aqui nesse fragmento a gente tem o abandono do verbo abandonar sendo transformado aí num substantivo, portanto não dava para sublinhar. Então se alguém sublinhou, apaga, né? Porque o enunciado para esse exercício solicitava que vocês sublinhassem os verbos que apresentem flexão nesse fragmento do texto. Então, não é para considerar as formas nominais do verbo, conforme está explicitado ali entre parênteses, já no enunciado da questão, né, dessa questão 6, ok? Ali, o abandono gera, então, do verbo gerar, também está conjugado na terceira pessoa do singular, né? A gente tem que gera se refere ao abandono, então, a gente tem que sublinhar ali, porque sim, é flexão verbal, né, do verbo gerar. Então, gera em Thomas um sentimento de raiva. Vejam que a palavra sentimento também é um substantivo. Eu coloquei ali um artigo indefinido na frente, né, um sentimento. É diferente do verbo sentir, né? Eu sinto, tu sentes, ele sente, nós sentimos. Quando eu tenho ali a flexão verbal, ele está conjugado. Mas eu tendo o sentimento, um sentimento, coloquei um determinante ali, um artigo definido ou indefinido na frente da palavra, essa palavra se torna um substantivo, que a gente chama de nome, né? Por isso que a gente chama de forma nominal, certo? E ali que vemos, quem vemos? A gente tem ali um sujeito oculto que se refere a nós, né? A gente sabe que é nós por causa dali da terminação da palavra, da flexão verbal, né? Que a gente chama de desinência, número pessoal e modo temporal, né? Então vemos, a gente sabe que se refere a nós, primeira pessoa do plural, certo? Então, vemos se materializar quando ele chega aos 12 anos. Então, chega também é um verbo, né? O verbo chegar, que está ali na terceira pessoa do singular, se referindo a ele, se referindo ao Thomas, certo? Então, parabéns para quem conseguiu captar, acertar. Quem não conseguiu, mas tentou realizar essa atividade, com certeza agora nas explicações compreendeu melhor, né, essa diferença de substantivo e verbo, né? Vamos continuar os exercícios aí para a gente aprender mais, né, e para a gente memorizar e nos apropriarmos de fato desses conceitos ali, dessa diferenciação entre verbo e substantivo, ok? Vamos para o exercício 7 agora. Em que tempo verbal se encontram os verbos em destaque neste fragmento do texto? Então está aqui o fragmento do texto que a gente já vem analisando, né? E as alternativas. Será que a maioria dos verbos estão no tempo presente do modo indicativo, como sugere a letra A? Ou será que estão no pretérito perfeito, ou no pretérito imperfeito, ou no futuro do presente do modo indicativo? Certo? Um tempo para vocês realizarem essa atividade. Retornando, galera, para a gente verificar, então, quais eram ali os verbos destacados, né? Então, a gente tinha ali o verbo ser, conforme nós já havíamos discutido, né? Apresenta a flexão verbal na terceira pessoa, através da palavra é. O verbo gerar, né? Através da flexão verbal gera. O verbo ver, né? Então, aparece ali na primeira pessoa do plural, vemos. E
o verbo chegar, né, quando ele chega aos 12 anos, certo? Então, esses seriam os verbos em destaque. Aí, o exercício 7 solicitava que vocês assinalassem um X na alternativa que contempla o tempo, né, o tempo em que os verbos estão conjugados, né, do modo indicativo. Qual deles? Então, acertou quem marcou a alternativa, letra A. Né? Então, os verbos estão no tempo presente do modo indicativo, certo? A gente tem ali, aos 4 anos, Thomas é abandonado por Julie Martino. Né? Então, se fosse no pretérito perfeito, seria Thomas foi abandonado por Julie Martino. Né? E assim vai. Né? Se fosse futuro do presente, seria Thomas será abandonado. Né? Então, como se trata ali de uma sinopse, nesse caso, a pessoa que elaborou a sinopse optou por utilizar os verbos no presente do modo indicativo. Então, Thomas é abandonado, aí depois a gente tem o verbo gerar, né? O abandono gera em Thomas. Né? Se fosse no pretérito perfeito, o abandono gerou em Thomas. Se fosse no pretérito imperfeito, o abandono gerava em Thomas. Futuro do presente, o abandono gerará em Thomas. Então, seriam as flexões verbais, né, que poderiam, de repente, corresponder a uma das alternativas, mas não, o que nós temos ali é presente. Né? O abandono gera nesse momento, nesse tempo presente, né, que a maioria dos verbos ali se apresentaram nesse fragmento, né, para compor essa sinopse, ok? Então, vamos retomar agora essa questão, né, como que eu identifico esses tempos verbais. Então, observem aqui que nesse slide eu trouxe para vocês uma definição. Né? Vamos ler aqui comigo. Olha, o presente do modo indicativo indica principalmente uma ação que ocorre no exato momento em que se narra a ação. Indica também uma ação habitual, uma característica do sujeito, um estado permanente de uma situação ou a verdade científica dos fatos. Né? Então, se eu pedisse para vocês nesse momento, elabore para mim uma frase utilizando os verbos no tempo presente do modo indicativo. Ações que vocês estão fazendo nesse momento, no tempo presente. Né? Alguns de vocês poderiam escrever frases do tipo, eu estou estudando neste momento. Né? Ou eu e meu irmão estamos assistindo às videoaulas. Né? Nós fazemos as lições. Ou eu escrevo. Eu leio, né? Então eu leio, eu escrevo, eu faço, eu estudo, tempo presente, certo? Então a gente tem ali que as ações acontecem no exato momento da conjugação verbal, por isso que se refere ao tempo presente. Se eu perguntasse para vocês, tá, e como que vocês estão se sentindo nesse momento? Então, alguns podem dizer, eu estou feliz em estar aqui conseguindo aprender, mesmo à distância, mesmo assistindo a professora por detrás das telas, né? Eu estou animado, eu estou entusiasmado, né? Eu e meu amigo estamos felizes. Então, vocês têm ali que o tempo presente também pode indicar ali um estado de humor da pessoa, um estado de ânimo da pessoa. Né? Então, pode indicar uma ação, quando eu digo eu faço as lições, eu escrevo, eu leio, mas também pode indicar estado de espírito, estado de ânimo, estado de humor. Né? Eu estou bem, nós estamos animados, eles estão entusiasmados, ok? Agora, vamos retornar ali, né, um ponto que a gente leu já, um fragmento, né? E vamos tentar fazer ali o exercício 8, tá? Então, vou convidar vocês novamente para a gente fazer a leitura desse fragmento aqui, desse texto. Erinlé é um caçador guerreiro poderoso que, por sua força e coragem, era considerado mais forte que qualquer outro homem ou animal. Sua fama não era vã. Erinlé já tinha derrotado um leão, uma hiena e uma serpente enorme, além de um homem gigantesco que saqueava as aldeias próximas. Por esses feitos, reivindicou para si mesmo o título de rei da floresta, no que foi apoiado por todos de sua tribo. Questão 8. A voz do narrador se apresenta. Primeira alternativa, na primeira pessoa ou segunda alternativa, na terceira pessoa. Um tempo para vocês fazerem a mais esse exercício.
Retornando então, pessoal, quem considerou a segunda alternativa como resposta correta acertou. Então, a voz do narrador se apresenta na terceira pessoa. Então, a gente já tem na primeira frase ali, se referindo a Erinlé, que é um dos personagens. Então, ele começa a narrativa com Erinlé é um caçador guerreiro que, por sua força e coragem, era considerado o mais forte. Então, quem era? Ele era. Esse ele é a terceira pessoa do singular. Por isso que a gente afirma que a voz do narrador está na terceira pessoa. Se a voz do narrador tivesse na primeira pessoa, então ele ia colocar os verbos, eu sou, eu estava, nós estávamos. Lembrando que o nós é a primeira pessoa do plural, pressupõe a presença de eu e mais alguém, por isso que a gente tem plural, temos nós. Então, nós caminhávamos pelo parque quando alguma coisa aconteceu. Aí você tem um narrador em primeira pessoa, porque o eu participa, Ou eu caminhava pelo parque quando algo aconteceu. Esse eu é narrador em primeira pessoa, ok? Então, é essa a diferença. A primeira pessoa se refere à conjugação do verbo na primeira pessoa do singular, a um eu que fala, um eu que participa dos acontecimentos. Terceira pessoa, ele ou ela, que pode ser do singular, ele estava caminhando, ou no plural, eles estavam caminhando, ok? Então, eu acho que a nossa aula de hoje, a gente fez aí uma revisão sobre um dos gêneros textuais já estudados nas aulas anteriores aí, que é a sinopse, dois, na verdade, dos gêneros textuais já estudados, a sinopse e o resumo, Fizemos também uma retomada dos tempos e modos verbais, em especial do modo indicativo, certo? Buscamos identificar o tema e a finalidade dos textos, E seguem aqui as referências utilizadas nos slides para vocês pesquisarem, aprofundarem os estudos, certo? Agradeço muito a participação de todos vocês mais uma vez nessa videoaula e permaneçam em suas casas se puderem.